Bom, gente, que bom ver todos vocês aqui. Eu acho que todo mundo teve acesso ao nosso calendário de lives, né? A gente tentou se organizar para ficar melhor, assim, a gente respeita também o escalonamento das aulas da graduação e aí não pega no dia que tem aula na terça-feira. Então, a gente manteve as terças no mesmo horário, só que aí a gente tentou casar com esse escalonamento. Então, foi por isso que a gente montou esse calendário, tá? Então, quem não teve acesso ao calendário ainda, depois pede que a gente pode passar. E aí, gente, eu já faço um meia-culpa da noite pelo link. Eu não sei o que acontece. Às vezes, a gente cria o link no nosso e-mail institucional, a gente passa o link para vocês, daí na hora de entrar não funciona. Né? Então, eu não sei o que acontece. E isso não, só para me defender, né? Não aconteceu só comigo. Então, o professor Kleber ontem iniciou o projeto dele também, de literatura e cinema, se eu não me engano. E deu o mesmo problema. Eles utilizaram o link que ele criou antes pelo e-mail institucional, e aí, na hora, não aconteceu. Ele teve que fazer outro link. Então, hoje, de novo, isso aconteceu com a gente. Parece que a Cris também passou por isso nas aulas dela, então a gente ainda não descobriu qual que é o segredo, porque às vezes funciona e às vezes isso acontece. Então pode ser até um erro da plataforma mesmo. Mas enfim, mesmo assim, vocês estão aqui participando e é algo que nos deixa muito felizes, né, Cris? E hoje a gente preparou algo bem bacana, leve, mas nós teremos dois momentos diferentes, né? Talvez eles já estavam, né, no nosso roteiro, só não estava organizado dessa forma. Então, a gente quer começar com algumas curiosidades, né? A partir de hoje, acho que a gente vai tentar seguir esse formato. Então, a gente vai trazer algumas curiosidades e tal. E aí, no final, a gente quer também apresentar para vocês algumas sugestões minhas e sugestões da Cris, de filmes, documentários, seriados, lá no final do nosso encontro. Então, a gente inicia com as curiosidades, daí a professora Cris, hoje, como a gente não tem convidados especiais, a professora Cris vai apresentar uma autora, aí depois eu apresento também, a gente bate aquele papo como de praxe, e no final a gente fala sobre as nossas sugestões, ok? Então, nós vamos fazer mais ou menos assim hoje, vamos ver se der certo, a gente vai seguir um roteiro nesse modelo. Então, eu vou compartilhar com vocês um slide aqui com as curiosidades de hoje. E o que eu preparei foi justamente para a gente entender um pouco sobre o Prêmio Nobel de Literatura. Alguém abre o microfone só para me dizer se está todo mundo vendo a tela? Porque como eu não consigo ver o chat, eu não sei. Tá dando para ver sim. Ai, que legal. Só que, olha só, que coisa mais louca. Alguém está pedindo para entrar e eu preciso autorizar. Calma aí. Pronto, autorizei. E daí agora eu vou ter que continuar, e aí eu só vou parar para autorizar depois que a gente terminar as curiosidades, tá? E se vocês estão vendo? Só abre aí de novo para falar para mim se tá. Sim? Tamo sim. Ok, que bom. Então, eu peguei esses dados para falar um pouquinho sobre o Prêmio Nobel de Literatura e para a gente entender um pouquinho a premiação separado em gênero e também em continente. Só para a gente entender um pouco como que o cânone vem se movimentando, tá? Então, ele começa em 1901 e, desde então, nós temos 112 prêmios entregues, né? Como eu coloquei aqui no slide anterior, esses números são até 2019, só até do ano passado, tá? Então, são 112 prêmios entregues. Então, os prêmios, eles foram divididos por duas pessoas 4 vezes. Então, foi em 1904, o prêmio foi dividido entre duas pessoas, em 1917, 1966 e em 1974.
Depois eu deixo o link lá para você, se vocês quiserem saber quem foram os ganhadores, tá bom? E 7 anos sem prêmio entregue. 2 escritores já recusaram o Prêmio Nobel de Literatura. Não sei se vocês sabiam disso. Então, em 1958 foi o Boris Pasternak, acho que é assim que fala o nome dele, e em 1964, Jean-Paul Sartre. O primeiro recusou por conta de uma pressão, né, do governo soviético, e o francês Jean-Paul Sartre, ele recusou voluntariamente mesmo, tá? 16 prêmios foram para escritores franceses, mas a língua mais usada daqueles mais premiados foi a língua inglesa. Então, 28 prêmios para escritores de língua inglesa. Não quer dizer que é da Inglaterra, mas é de língua inglesa, tá? Isso é óbvio, mas como professor a gente sempre repete. Aqui, por continente, a gente consegue perceber que apesar do Nobel de Literatura ser um prêmio global, há, né, uma desproporção entre os laureados de diferentes continentes ali, né? Então a gente vê que a maioria é da Europa, né? Então representa, vamos dizer assim, uns 70% do total, né? São da Europa. Então há uma desigualdade bem visível. E a distribuição, quando a gente pensa em gênero, entre os premiados do gênero feminino e masculino é de 12,9% e 87,1%, tá, do total, respectivamente. Então, só 15 mulheres nesse número, 101 homens. E Selma Lagerlof, não sei se é assim que fala o nome dela certinho, o sobrenome, ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio em sua 10ª edição. Então, até hoje, a gente tem essa discrepância entre autores homens e autoras mulheres. E isso é mais um motivo para a gente fazer um esforço para conhecer autoras, né? Então, o Elas por Elas também se justifica por isso, porque muitas vezes a gente se depara com a nossa formação enquanto leitores, né? Eu mesma me questiono sempre, como eu já li tantos homens, né? E agora eu estou correndo atrás para ler mais as mulheres também, porque isso não quer dizer que as mulheres não produzam literatura de qualidade tanto quanto os homens. Pelo contrário, é por conta de uma hegemonia patriarcal que as mulheres foram silenciadas por algum tempo, né? E aí a gente começa a descobrir quanto as mulheres são tão boas quanto, né? E podemos dizer que algumas melhores até, né? E aí, todos esses dados eu tirei do site da TAG Livros, e aqui está o link, eu vou até copiar e colar depois, vou até copiar e colar depois para vocês, tá? E aí vocês podem acessar. Paro a minha apresentação aqui e deixo a Cris apresentar a autora dela dessa semana. Bem, boa noite a todas e a todos, que eu ainda não cumprimentei. E eu só queria fazer um comentário a respeito dessa estatística das mulheres premiadas com o Nobel, porque quando você falou disso, eu fiquei curiosa para saber quantas mulheres foram premiadas com o prêmio Camões, que é o mais importante prêmio da literatura de língua portuguesa, né, que premia aos autores brasileiros, portugueses, moçambicanos, angolanos, e eu nunca tinha visto toda a lista, né, e aí, por curiosidade, eu fui pesquisar. Então, o prêmio foi instituído em 1989, e desde então, apenas 6 mulheres foram premiadas, né? Que também corresponde a essa estatística muito baixa, como a do Nobel de Literatura. E aí a gente percebe, né, que se trata de escolhas hegemônicas e de escolhas também muito políticas, né? Então é algo para refletir, para pensarmos um pouco nessas escolhas, que elas não são
baseadas exclusivamente nos valores literários, muitas vezes, né? Eu acho que de uns anos para cá isso vem sendo ressignificado, mas durante muito tempo as escolhas foram, como a Jordana falou, mais hegemônicas. Então a gente precisa também ficar sempre atento a essas escolhas. Bom, e aí eu vou apresentar então a escritora que eu escolhi para hoje, e eu vou dizer que eu vou me colocar aqui como uma leitora, mas uma simples leitora dessa escritora, porque eu não vou falar da obra dela como um todo, porque eu conheço bem superficialmente, não sou uma leitora frequente, conheço algumas coisinhas, bem poucas, mas um livro dela me chamou a atenção porque eu não conhecia essa faceta dessa escritora que eu acredito que muitos devam conhecer, que é a Sylvia Plath. E aí foi muito interessante como eu cheguei até esse livro, que eu já vou falar qual livro que é, mais lá no final. Porque eu fui fazer uma pesquisa que eu queria comprar o livro da Matilde Campilho, o livro de prosas que ela lançou agora, recém, nesse ano. E aí não tinha disponível e me apareceu esse livro, porque ela é a tradutora desse livro. E aí eu olhei e falei, Sylvia Plath, desenhos? Como assim desenhos? E eu conheço ela pelo romance, né, que foi um sucesso de vendas, um best-seller, quase tem a ver com o contexto, né, da própria morte da autora, que o romance foi publicado algumas semanas antes. Então, o romance, como tinha um teor meio autobiográfico, ou semi-autobiográfico, ganhou uma repercussão muito grande, foi, assim, uma venda explosiva. E eu conhecia bem pouco a poesia dela, mas eu não sabia dessa vertente desenhista da Sylvia Plath. E eu fiquei muito curiosa, porque eu gosto muito dessa relação de poesia, imagem, de arte, enfim, e comprei o livro, né? Então, é sobre esse livro especificamente que eu vou apresentar, mais como uma leitora mesmo desse livro. Só que antes eu elaborei só uma apresentação um pouco biográfica para quem conhece, não conhece muito sobre essa autora, né? E aí depois eu preparei uns slides com os desenhos que eu selecionei e com alguns trechos das cartas e os diários, porque o livro é muito interessante, o livro é esse aqui, é uma capa bem bonita, e aí ela apresenta os desenhos e tem algumas cartas e um trecho de um diário, que são muitos conhecidos, né, as cartas e os diários da Sylvia Plath, bem estudado também, e ela faz alguns apontamentos sobre esses desenhos que ela fez. E alguns deles são muito interessantes e até cômicos, né? Bom, aí eu vou apresentar uma ligeira biografia. A Sylvia Plath nasceu em 27 de outubro de 1932, em Boston, nos Estados Unidos. E ela cometeu suicídio aos 31 anos de idade, né, em 63, um suicídio que foi bastante trágico. Ela tinha se separado alguns meses antes do marido, e ela se mudou para um apartamento, para uma casa em Londres, com os 2 filhos, um casal, e na noite em que ela decidiu, então, dar fim à sua vida, ela trancou os filhos no quarto, colocou toalhas molhadas nas portas, abriu as janelas, deixou comida para os filhos, e aí ela se dirigiu até a cozinha, depois de ter tomado uma série de medicamentos, e ligou o gás, né, do fogão e enfiou a cabeça no fogão, e aí ela morreu, asfixiada, mas também por causa dos medicamentos, né? E essa morte trágica, eu acho que como toda morte trágica de um poeta, de um artista, se torna um tanto mítica, né? E também um tanto romântica. E foi, me parece, o que aconteceu
nessa trajetória da Sylvia Plath. A sua obra passou a ser lida, esse suicídio, né, que ela cometeu, passou a ser quase um dispositivo para a leitura da sua obra. Então, começou a se associar muito, aliás, a biografia e a poesia, ou o romance, né, da Sylvia Plath. E também, não é só devido a essa fatalidade trágica, esse suicídio, enfim, porque o fato dela ter cometido suicídio ofuscou um pouco o valor literário das suas obras, né? Como se tivesse diminuído, apagado, porque as interpretações ficaram, então, muito biográficas. E também porque ela teve uma relação muito conturbada com o Ted Hughes, que é um poeta inglês importante e famoso, enfim, premiado. E foi uma relação, um casamento muito conturbado, porque foram várias traições e ela sofria muito, né? E ela era constantemente traída por esse marido. E ela já tinha um histórico anterior de depressão, de melancolia, né? E esse casamento aí muito difícil, complicado, agravou um pouco esse estado depressivo da Sylvia Plath. E também isso contribuiu para torná-la quase um ícone, né, do movimento feminista, porque ela falece em 63, ali a década de 60 é o auge dos discursos feministas, e ela foi quase tomada como um emblema da causa das mulheres, né, que eram traídas, humilhadas no matrimônio, no casamento, e ela se tornou um pouco uma figura exemplar disso, né, que precisava ser combatido, que precisava ser mostrado isso, e precisava dessa emancipação feminina. Então, a obra dela sofreu a interferência de leitura devido à morte trágica pelo suicídio, e também por essa leitura enviesada aí do feminismo, que não foi, às vezes, a mais correta, colocando-a como uma vítima do matrimônio, ou desse marido que a traía constantemente. Bom, mas não é sobre a temática do suicídio, da depressão, da tristeza, nem é sobre a romancista, nem sobre a poeta que eu gostaria de falar, né? Eu gostaria de apresentar essa outra faceta da Sylvia Plath, e também uma vertente dessa escritora que é mais diferente um pouco da sua poesia, porque ela me parece muito entusiasmada com a vida, com as coisas, com seus projetos, com as suas leituras, com a sua escrita, com o próprio casamento ali que estava iniciando. E aí, então, ela se mostra muito feliz, muito animada, muito produtiva, muito inspirada, até pelo marido também. Esses desenhos desse livro aqui em especial foram feitos em 1956, que foi o ano que ela se casou com Ted Hughes, né? Então, o início do casamento, os primeiros anos de casamento, me parecem que eram mais felizes, né? Do que depois as constantes traições foram se acentuando, e aí as crises do casamento foram aumentando. Mas esse ano de 56, ela está muito motivada, ela está muito feliz. E numa carta escrita a uma amiga, ela diz o seguinte: ele, o Ted Hughes, me fez voltar a escrever e desenhar depois de um mau inverno. Aqui talvez ela estaria se referindo a uma tentativa de suicídio acontecida 3 anos antes, né? Então ela diz, não, ele me fez, então, voltar à vida, a ter paixão pela vida, pelas coisas, e ele incentivava também a desenhar. Isso fica evidente aqui nas cartas e depoimentos que a própria Sylvia Plath escreve, tá? E aí, então, muitos desses desenhos foram nessa fase de felicidade, na fase de quando ela se casou, então, com Ted Hughes. Alguns foram feitos na lua de mel, que ela teve uma lua de mel pequena, assim, ficou quase 2 meses viajando, né? Assim,
Ela ficou um mês na Espanha e um mês na França, mais ou menos. Então, alguns desses desenhos foram produzidos na lua de mel e outros depois desse recém-casamento. E o livro, então, ele aparece dividido entre 4 partes, que eu já vou mostrar aqui nos slides para vocês, e vem intercalado com cartas que ela escreveu para a mãe, para o marido, e com uma página do seu diário, em que ela faz referências aos desenhos, tá? Os desenhos só vieram a público, alguns foram publicados, ela conseguiu vender para jornais, enfim, na época, ilustraram revistas também, mas eles só vieram a público, só se tornaram conhecidos em 2011, então é algo bastante recente. Que aí a filha que detém os direitos autorais da mãe é que concedeu a publicação desses desenhos, tá? Eu vou compartilhar aqui os slides para vocês verem alguns desenhos que eu selecionei. Eu só abrir aqui. Só alguém me dê um ok, se tá tudo bem assim, se a imagem tá bem, se tá pequeno, se tá... Posso aumentar? A gente está vendo, Cris, só que eu acho que seria legal você colocar em modo de apresentação. Expandir tudo, né? Uhum. Assim. Isso. Então tá. Bom, então, esses desenhos foram produzidos em 1956 e ele vem dividido em 4 partes. Os desenhos da Inglaterra, desenhos da França, da Espanha e dos Estados Unidos. Aí, tem uma linha ali embaixo, mas eu não sei tirar isso. Nem vou tentar agora, porque... Tá bom. Então, esse primeiro desenho que eu queria mostrar é um desenho que é da fase da Inglaterra, em que ela acabou de se casar com o Ted, mas ela continuava a morar numa pensão para moças, porque ela tinha uma bolsa de estudos na universidade e ela ficou com medo de, assumindo o casamento, perder a bolsa, por conta desse novo estado civil, né? E daí, então, ela não morar numa pensão, e aí ela diz o seguinte, antes de falar desse desenho em específico, tá? Eu só vou ler esse trechinho porque eu acho maravilhoso, né? Ela tá tomando café da manhã, e aí ela fala que as meninas da pensão, depois de tomar o café da manhã, iam armadas com suas bíblias e falavam de pegar a cerimônia como se fosse um ônibus. Sorri para elas de um jeito benevolente, por detrás de minha xícara de café ateísta, e comi meu ovo existencialista. Elas são muito queridas, meu Deus, mas tão novas. Dentro de 20 dias terei completado o meu 24º ano, iniciado o meu 25º. É cruel que eu ponha as coisas dessa forma, mas é verdade. 1/4 de século que foi pelo ralo. E por favor, que o Senhor Deus permita que venham 3/4 de séculos mais, todos abençoados por tua presença. Que ela fala endereçado, então, ao Ted. Aí, sobre esse desenho específico, ela conta, né, que terminou o café da manhã, em que foi dar um passeio ali perto da pensão, numa área mais campestre. E daí, então, ela diz que caminhou e se sentou numa relva verde e alta, no meio do esterco de vaca. E desenhei 2 vacas, minhas primeiras vacas. Elas se sentaram condescendentes, enquanto desenhei a primeira, altiva, sua cabeça muito de vaca, mas seu corpo mais ficou parecendo um sofá feito de crina, bem liso e sem forma, que é essa imagem aí de uma vaca sofá, né? E depois que eu li isso, eu falei, nossa, parece um sofá mesmo, que é uma vaca desajeitada, porque são desenhos muito iniciais da Sylvia Plath, ela gostava muito de desenhar, mas
são quase esboços de desenho, né? E aí depois, então, ela desenhou essa outra vaca, e aí ela diz o seguinte, né? Depois, subitamente, todas elas ficaram com fome e se levantaram em manada. Acho que eram touros. Pareciam não ter tetas. Então, eu avancei, me sentei na beira do rio e fiz um rápido esboço de uma delas pastando, ou talvez de várias metidas dentro de uma, enquanto todas se moviam continuamente. Então, os músculos laterais estão todos errados, mas bastante decorativos. Recebi uma espécie de paz daquelas vacas. Que curioso olhar contemplativo elas me lançaram. Que maravilhosamente colossais cagadelas e mijadelas. E aí ela encerra esse comentário sobre as vacas e começa a falar de outros aí, desenhos que ela fez, mas esses eu não selecionei, né? Aí depois desses desenhos da Inglaterra, a segunda parte são os desenhos... não, tem mais uma aqui que ela fala dos cardos, que ela diz o seguinte, tá até na contracapa aqui do livro. Da minha caminhada de ontem, eu trouxe comigo um cardo roxo e um ramo de dentes de leão. Eu fiquei assim com muita pena de não ter o desenho de dente de leão, porque eu amo dente de leão. Eu queria comprar um buquê na floricultura de dente de leão, sabe? Mas não tem, né? E aí ela diz, então, que desenhou esse cardo roxo, que é esse desenho aqui. Os desenhos são feitos a lápis, a caneta e a nanquim. E aí ela os desenhou com grande e amoroso detalhe. Também fiz um desenho bastante ruim de um bule e de umas castanhas, mas irei melhorar com a prática. Desenhar, e é isso que me chamou a atenção, me dá uma sensação de paz tão grande, mais do que a oração, os passeios ou qualquer coisa. Consigo fechar-me totalmente na linha, perder-me nela. E esse é um trecho, né, em que ela dá esse depoimento, como desenhar lhe fazia bem, e também o marido, né, diz que ela se acalmava muito desenhando, ela ficava muito concentrada, muito inspirada, quase zen, quando ela desenhava. E então esse contato aí com a paisagem, com as coisas, os objetos e a arte de desenhar lhe dava muita calma, né? Muita concentração também. Aí, depois desse desenho, eu só selecionei um desenho da França, que eu vou ver aqui, deixa eu só passar. Esses são os sapatos que ela desenha também, mas é na fase da Inglaterra. Esse aqui é o marido que ela desenhou enquanto eles estavam em lua de mel na França, e ele, como incentivava muito que ela desenhasse, né, e dizia que eles ficavam horas sentados e ela desenhava, inclusive desenhou ele. Esse aqui é um que eu adorei, que é um curioso gato francês, né, eu achei muito bonito. O gato tem ali um certo fetiche para os franceses, né, ele aparece em várias artes, né, arte no ar, enfim, está sempre presente ali de alguma forma, então achei bem bonitinho, bem interessante. Esse é um café parisiense, que ela, então, desenha, e eu achei muito rico de detalhes, muito cheio de linhas, né? Enfim, muito bem feito. Aqui já são os desenhos da Espanha. Ela desenhou, basicamente, algumas ruas. Essa aqui é uma das ruas em que, provavelmente, ela visitou, se colocou ali diante da rua para desenhar. Mas ela disse que não gostou muito da Espanha, porque estava muito quente, e ela disse que não conseguia se concentrar na paisagem, nos desenhos, por causa do calor. Ela prefere um outro clima para desenhar. Essa daqui é a mesma, que é uma garrafa de milho, é o desenho já da fase dos Estados Unidos, e quando ela vai morar lá, né, enfim.
E é uma garrafa de vidro meio decorativa, e ela cria uma historinha maluca, assim, para... Ela começa a escrever um conto a partir da visão dessa garrafa de milho, e ela desenha em todos os detalhes a garrafa, enfim, né? Que é uma forma também de inspiração para a escrita literária. E esse daqui eu adorei porque ela chama de O Prazer das Quinquilharias. E ela mostra aí um monte de coisinhas abandonadas, mas poeticamente abandonadas, né? Aqui é um outro um pouquinho mais terminado. Esse é um desenho de uma mulher, que ela desenha o perfil, que eu também achei as linhas muito delicadas. E eu vou mostrar, acho que está lá no primeiro, que é o que eu mais gostei. E ela não fala nada desse, mas eu coloquei aqui porque foi o que eu mais gostei, que é esse, que é um salgueiro. Que eu acho que parece que é uma imagem que está gritando, que é caótica e ao mesmo tempo ordenada, enfim, eu achei uma imagem muito expressiva. Assim, não parece um salgueiro, mas lembra uma árvore, sim, mas uma árvore agitada, e ao mesmo tempo estática. Eu achei muito metafórica essa imagem, mas ela não diz nada a respeito. Não sei se ela diz em outro momento, em outro diário ou outra carta, mas aqui no livro não. Então, são essas imagens que eu gostaria de mostrar, e é uma pena que os slides não apareceram, porque tinha uns trechinhos também de umas cartas que eu queria mostrar, mas que agora eu nem vou procurar aqui, porque não vou encontrar. Mas se eu encontrar alguma coisa depois, eu complemento, depois da fala da Jordana. Mas é um livro bem leve, eu falei para a Jordana, assim, que a minha fala ia ser meio sessão da tarde hoje, né? É mais uma fala para divulgar, para conhecer, para, enfim, que eu não sei, né? Eu não pertenço a esse universo da escritora da Sylvia Plath, mas eu fiquei muito curiosa, porque eu não conhecia essa faceta dela e eu achei maravilhosa. Achei maravilhosa. Então, encerro aqui a minha fala, agora passo a palavra para a Jordana. Nossa, Cris, foi muito legal. Não conhecia esse lado da Silva Plath. E para mim foi muito rico. Muito obrigada por ter apresentado. Eu também quero conhecer agora esse livro de desenhos, porque eu acho que o desenho, acho que todo tipo de arte é poético, né? E ele conversa com a gente. O texto imagético também conversa com a gente, né? Então eu acho que foi muito legal. A Aline está perguntando para você, Cris, se você já leu A Redoma de Vidro dela. Então, a gente até conversou aqui antes, eu e a Jordana, né, que eu não li, mas coloquei já na minha lista, porque eu fui ler uns trechinhos por conta aqui de entender um pouco mais o contexto da Sylvia Plath, e eu fiquei encantadíssima com os trechos que eu li, adorei a linguagem, a delicadeza da linguagem, enfim, e é um romance considerado um tanto autobiográfico, porque conta a história de uma moça que nasceu em Boston, uma cidade que a Sylvia Plath também nasceu, e que sai do subúrbio para estudar numa grande universidade em Nova York, que é um trajeto também da própria escritora, né? E tudo vai muito bem, tudo vai muito de uma forma muito feliz, e aquela coisa, né? Às vezes a gente fica triste, não sabe por quê muito bem, tá tudo bem, e aí você começa perguntar, mas o que está de errado? E não tem nada de errado, aparentemente. E isso foi acontecer com a personagem, daí ela começou a desenvolver algumas crises depressivas e estados melancólicos, e chegou a ser internada numa clínica, onde recebeu eletrochoques, né, que a Sylvia Plath também, quando ela cometeu a primeira tentativa de suicídio, ela foi internada e também sofreu esses eletrochoques. Então, o romance tem muito de autobiografismo, mas ele transcende tudo isso porque é uma representação, é arte ficcional, né? Está para além da biografia,
Mas lógico que tem alguns pontos ali de contato, enfim, mas não precisa ser lido assim. E aí eu fui pesquisar alguns trechos, achei formidável a linguagem, né, tradução, claro, mas uma tradução primorosa, não sei de quem é ali, tenho até que olhar com cuidado isso, porque achei muito bonita. Ah, cheio de metáforas, né? Ela faz uma metáfora do futuro como uma figueira. Nossa, uma coisa linda, linda. Como se cada desejo dela fosse um galho da figueira. Enfim. Nossa, eu acho um romance, me parece muito extraordinário, já está na minha lista aqui de próximas leituras. Prof, estão perguntando aqui se tem algum filme sobre ela. Você sabe essa informação? Pois é, essa parte aí, meio de mídia, eu sou uma negação, sabe? E aí, pesquisando rapidamente aqui, eu vi que me parece que tem um do Woody Allen, só que eu não me lembro o nome e eu não anotei, porque eu achei que eu não ia esquecer do nome. Que tem alguns pontos Pesquisando aqui, de mas... é o de 2003? Ai, Paixão Além de Palavras? não, acho que é o nome da Paixão protagonista. pelas palavras, é Silvia, Paixão pelas palavras. É? Isso, então é isso mesmo. Eu não conheço, porque não sou muito do cinema e, enfim, mas fica a dica, né? Eu também vou querer assistir para conhecer um pouco mais. Não sei se tem outra pergunta. Eu perdi o chat aqui, tá, gente? Não, acho que não tem mais, Cris. A Sara fez só um comentário, né? Que é triste o tratamento de eletrochoques. E realmente era como a depressão era tratada nos anos 60, anterior a isso, né? Acreditava-se que esse era o tratamento possível, enfim. E a própria Silvia Plath sofreu isso também. Acho que é isso. Alguém mais quer fazer algum comentário, por enquanto? Eu vou tentar achar os slides enquanto... Às vezes você encontra, Cris. Um trechinho que eu queria mostrar tanto, mas enfim. Bom, então, eu vou pegar um link aqui da fala da Cris e também dizer que a pessoa, né, essa deusa que eu vou apresentar hoje para vocês, ela é mais de uma leitura de entrega. Vou recapitular, né, os tipos de leitura categorizados por Marina Colasanti, que a leitura de entrega é mais essa leitura que a gente tem falado por um viés mais sentimental, né? Que você não está querendo buscar alguma coisa, ou pesquisar, ou ser crítico literário, você só quer se deleitar na leitura, né? Então, a minha apresentação também é de uma leitora que se entrega para essa arte. Eu nunca me debrucei nos trabalhos dessa autora para uma leitura de busca, né, para poder escrever sobre ou fazer alguma crítica. Até porque, como vocês sabem, já tinha falado aqui antes, que quando eu produzo alguma coisa acadêmica ou de crítica literária é mais de prosa, e hoje eu vou apresentar poema. Então, a autora que eu decidi trazer essa noite é uma autora que tem conversado comigo muito nas últimas semanas. Estava falando até para a Cris que eu estava com a ideia de apresentar outra, mas aí eu estava com tanta conexão com essa autora, eu falei, não, eu acho que eu vou apresentar essa autora, embora eu acho que todo mundo já a conheça, mas se eu conseguir, né, conquistar mais um leitor dessa autora, pelo menos que seja um, a minha vida já teve sentido, que é a Emily Dickinson. Não sei se vocês a conhecem, tá? Então, a Emily Dickinson, um dos críticos e biógrafos dela mais famoso, que é o Harold Bloom, ele a compara como o Shakespeare dos Estados Unidos, né? Então,
ela é muito importante na poesia estadunidense e do mundo, né? Ela é uma autora canônica hoje em dia, mas nem sempre foi assim, né? Então, ela nasceu em 10 de dezembro de 1830 e ela morreu no dia 15 de maio de 1886, de nefrite. E ela... Engraçado, porque eu não sabia que seria da mesma região, Cris, porque ela é de Amherst, que é perto de Boston. E ela viveu muito tempo lá. Ela viveu e morreu na mesma cidade. E a Emily Dickinson não teve fama enquanto viveu, né? Publicou pouquíssimos poemas em vida. Foram publicados, se eu não errar aqui o número, por volta aí de uns 10 poemas só, mas ela deixou por volta de 1.800 poemas, tá? 1.800 poemas, quase. E quem achou esses poemas foi a irmã dela, a Lavínia Dickinson, né? Depois que a Emily morreu, ela encontrou. Ela escrevia em pedaços de papel, ela escrevia por tudo, né? E aí ela compilou a obra dela sozinha e ela encadernou à mão. Ela encadernou à mão a obra dela e ela guardou. Ela guardou. E a época em que ela viveu não era positivo, por exemplo, uma mulher de família, porque a família dela era uma família abastada, o pai dela muito envolvido com a política, eles tinham, né, uma reputação na cidade, enfim. E não era bem visto que uma mulher publicasse ou que produzisse poema, né? E aí ela não fez isso. Alguns biógrafos, né, apostam em várias teses aí do porquê que ela não publicou de fato. Mas há, então, essas histórias, né, em volta da vida dela que indicam que ela não publicou por conta dessa pressão daquela época e também porque ela não se sentia representada. Enfim, tem várias especulações. Eu não sou expert na biografia da Emily Dickinson, mas foi basicamente isso. Tudo que ela escrevia, até as cartas, pode ser entendido como até poemas em prosa, porque tudo tem poesia, tudo que ela escreve tem poesia. E o que eu lembro bastante de uma frase dela que me marcou muito, e isso fica reverberando assim na minha cabeça por muito tempo, até hoje, assim, foi quando ela disse o seguinte: eu vou falar em inglês, como ela disse, e depois a gente faz uma tradução aproximada, tá? Mas ela disse o seguinte, abro aspas, we deceive ourselves and then others. This is the worst kind of lie. Então seria algo mais ou menos assim, que nós primeiro nos enganamos e depois nós enganamos os outros. E essa é a pior mentira que se pode contar, ou alguma coisa assim. E várias vezes isso dialogou comigo de alguma forma, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu fico pensando até numa parte mais psicanalista, né, de quem somos nós, assim, que tem o eu, aquele que eu imagino que seja eu, aquela que as pessoas enxergam que sou eu, né, e quem sou eu de fato. E aí, nesse jogo, o que é que eu estou enganando a mim mesma, e depois com isso eu engano as outras pessoas, ou enfim, em vários momentos da minha vida, essa frase dela me pegou de jeito, assim, sabe? E eu começo a pensar e filosofar sobre essas coisas. Então, é uma coisa bem pessoal. Mas ela fala na obra dela, pelo pouco que conheço, nunca tive o prazer de ler todos
os 1.800 poemas, por volta de 1.800 poemas dela, mas o que eu consumi de Emily Dickinson e pude fazer de uma pesquisa rápida é que há muito da formação dela religiosa, por exemplo, né? Não de uma forma que isso reflita que ela tem uma formação religiosa e que ela segue ela, mas que reflete esses aspectos religiosos, porque ela vem de uma formação protestante, puritana, né? E reflete como ela lidou com isso na sua existência. E é muito legal ver esses resquícios e esses reflexos nos poemas dela. Além disso, ela teve uma relação com a morte, uma relação muito diferente assim com a morte. Alguns dos seus críticos e biógrafos dizem que a Emily ela morreu durante toda a vida. E isso é uma forma da gente encarar também, né? Como diz o outro, a gente começa a morrer desde o dia que nasce, né? E a gente consegue perceber como esse tema ele perpassa na obra dela e é muito bonito ver qual é a perspectiva dela em relação à morte. Às vezes fica algo meio dark mesmo, assim, mas às vezes é uma perspectiva que te faz olhar com outros olhos para a morte. A Emily, conforme eu tenho conhecido ela, assim, como a gente tem sido amigas ultimamente, ela é uma pessoa interessantíssima, ela foi uma pessoa interessantíssima, muito inteligente, e ela se apaixonou, assim, segundo os principais biógrafos, por 2 homens somente na vida. E uma característica que eu tentei perceber do porquê que ela se apaixonou por esses homens, por exemplo, é porque eles a enxergavam de outra forma do que aquela época pressionava que os homens enxergassem a mulher. Então, por exemplo, como que era o nome dele? Eu esqueci de anotar o nome dele. Foi o primeiro que ela se apaixonou. Ela chamava ele de Ben. Tem um Benjamin, of course. O Benjamin Benjamin Franklin Newton era o nome do primeiro cara por quem ela se apaixonou. E ele até era um pretendente para se casar com ela, só que ele morreu de... como é o nome daquela doença que você tosse e sai sangue? Tuberculose? Né? Tuberculose. Então, ele morreu de tuberculose. Mas ele foi uma pessoa que foi leitor da Emily Dickinson. Ela escreveu poemas e deu para que ele lesse, e ele incentivava ela, ele indicou muitas leituras para ela, e ele reconhecia o valor dela, a inteligência dela, enfim. E esse foi o primeiro amor da Emily Dickinson. Estou contando isso por quê? Porque ela nunca se casou, né? Alguns biógrafos, isso não é relevante, mas alguns biógrafos até apontam que ela talvez tenha até morrido virgem. Ela nunca se casou, ela foi ela é conhecida como a reclusa, né? Tem esse nickname aí dela, que ela foi muito reclusa. E há uma outra especulação da vida pessoal da Emily Dickinson, por conta de cartas trocadas, correspondências com a Susan Gilbert, que era amiga dela de infância, né? Foi amiga dela durante a vida dela toda, e se tornou cunhada dela. Casou com o irmão da Emily Dickinson. E aí, há algumas especulações de que elas eram amantes, que elas se apaixonaram, que como a Sue não podia casar com a Emily, casou com o irmão dela. E aí há essas especulações. O Harold Bloom, que é um dos principais biógrafos, ele quer refutar
esse apontamento. Ele diz que foi impossível, que ela só foi apaixonada por 2 homens na vida toda. Mas há essa especulação de que ela sempre foi apaixonada e a musa inspiradora dela sempre foi a Sue. Então, há todas essas facetas de Emily Dickinson. Então, as pessoas não conhecem com toda certeza quem foi ela, como que foi esses romances dela, enfim. Mas tem esses rumores, né? Tanto é que acho que em 2019, se eu não me engano, saiu um filme super low cost. Não fiz o dever de casa, me desculpa, então não consigo falar quem é o diretor ou qual foi o produtor, enfim. Eu só sei que o nome do filme é Wild Nights with Emily, que vai contar um pouco sobre esse viés dela ter sido uma lésbica ou bissexual, né? Que teve essa relação com a cunhada. Que começou muito antes dela ser cunhada, né? Esse é um filme que eu não assisti e nem tá lá nas minhas indicações. Acabei de mencionar ele aqui, mas não tá nas minhas indicações do final do nosso encontro. Tem outras indicações para o final do encontro, que também fala de Emily Dickinson. Mas é basicamente isso, né? Então, para recapitular o que... Para a gente ir logo para os poemas, porque se deixar eu vou ficar falando a noite inteira aqui da Emily Dickinson. E eu nem sou uma expert, provavelmente vocês devem saber mais do que eu sobre ela, alguns de vocês. E temos temas, então, sobre a morte, sobre a natureza, sobre amor, sobre o patriarcado. Há muita crítica literária feminista debruçada nos poemas da Emily Dickinson, com certeza. E eu vou deixar para... Eu não sei se eu escolhi os poemas certos, na verdade. Porque, assim, todos os poemas que eu conheço eu gostaria de ler, mas não tem como, né? Então eu peguei mais ou menos alguns mais famosos. Eu tinha separado uns 10, mas eu não vou ler 10 aqui, né? Então eu coloquei uns 3 ali. E aí depois, se vocês se interessarem por ela e gostarem dos poemas, vocês podem procurar. Uma coisa que me incomodou bastante, que eu não sabia, porque como vocês sabem que eu sou professora de língua inglesa e de literatura de língua inglesa, então a Emily Dickinson eu sempre li na íntegra, né? Eu lia em inglês. E aí hoje, quando eu fui procurar e ver algumas traduções, gente, tem tantas traduções, e tem traduções assim que você fala, nossa, perdeu o negócio, sabe? E tem outras que ficaram muito boas. E aí eu não sei se eu encontrei as melhores traduções, sabe? Então tem algumas até que eu encontrei uns tradutores mais respeitados assim, mas eu acho que se vocês escavarem, né, procurarem, vai lá no Google, procura melhores tradutores de Emily Dickinson, talvez vocês encontrem as melhores traduções mesmo. Mas pelo que eu vi, ela foi uma poeta que valeu a pena ter várias versões de tradução, porque as traduções elas vão melhorando, né? Elas acontecem, principalmente de literatura canônica. Por que as pessoas continuam traduzindo, né? Porque há essa demanda. Às vezes não dialoga mais com aquele período que a gente está vivendo, e aí a gente vê que há uma tradução melhor, então você vai lá e aposta, né, numa tradução. Então, o pessoal do inglês aí que se quiser se aventurar, né, na tradução literária, é uma boa. Às vezes vocês podem encontrar os poemas da Emily Dickinson aí que não estão traduzidos de uma forma tão relevante para vocês, ou aceitável, né? Eu acho que é uma dica. E aí, como que eu fiz? Eu peguei esses poemas, coloquei eles em inglês e a tradução embaixo. Então, eu vou ler os 3 primeiros que eu trouxe para vocês, vou ler em inglês e depois eu vou ler a tradução, tá? Mas percebam, poucos tradutores conseguiram fazer essa tradução da Emily Dickinson, mantendo conteúdo, musicalidade, rima, essas coisas, sabe? É muito difícil, o processo de tradução é dificílimo. Eu sou uma pessoa que eu não me atrevo a traduzir poemas, por exemplo, nem para dar aula.
nem para dar aula, eu não gosto de traduzir os poemas. Prefiro pegar pessoas que se atreveram anteriormente e a gente faz as análises assim. Mas eu preferi trazer para vocês escutarem. Aqueles que não entendem inglês vão escutar, pelo menos tentar prestar atenção na musicalidade do poema, né, nas rimas, enfim. E aí depois a gente vê a tradução, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, então. Antes da gente ler, deixa eu mostrar para vocês uma das fotos mais famosas dela, que é essa daqui. Conseguem ver? Essa é a Emily Dickinson, lá do século XIX. Vou fechar aqui e vou abrir os poemas. Vocês já viram que tem mais de 3, né? Mas eu vou ficar em 3. Esse primeiro aqui, o nome do poema é a primeira linha mesmo, que é After great pain, a formal feeling comes. Vou tentar ler para vocês. After a great pain, a formal feeling comes. The nerves sit ceremonious like tombs. The shift hard questions. Was it he that bore? Any yesterday or centuries before? The feet mechanical go round a wooden way of ground or air or art, regardless ground, a quartz contentment like a stone. This is the hour of lead, remembered if outlived. As freezing persons recollect the snow, first chill, then stupor, then the letting go. Então, esse é o primeiro poema que eu queria ler para vocês. A tradução segue aqui. Depois de grande dor, vem um sentimento formal. Os nervos sentam cerimoniosos como uma tumba. As questões duras do coração. Foi ele que perfurou? Ontem ou séculos antes? Os pés mecânicos andam em círculo, um modo de madeira. No chão, no ar ou no nada. Apesar de tudo, tornou-se contentamento de quartz, como uma pedra. Esta é a hora de chumbo. Como pessoas frias recordam a neve, primeiro frio, depois a letargia, em seguida deixa-se ir. Então seria o nome, a tradução desse poema seria Depois de grande dor vem um sentimento formal. O segundo poema, vou ler para vocês. Se vocês quiserem comentar, pode me interromper, tá bom? Eu quero. Então comenta. Não, achei linda eu esqueci o nome disso, talvez você vai se lembrar, que é quando tem as oclusivas, assim, que é o verso... eu não vou me lembrar, porque eu sou péssima nessas coisas muito técnicas, mas... Ainda mais em poema. É muito memorizado, eu não consigo memorizar. Mas deu para sentir na sua leitura a batida, sabe? Aquela coisa do verso, são as oclusivas ali, né? Então, por exemplo, eu não sou da área do inglês, daí a tradução meio que deu uma representação nessa... abrupto, assim, sabe? Uma coisa... Em alguns versos lindos. Não é a literação, né, Cris? Não, é coisa de fonética, então... Então deixa para lá. Vamos falar só da literatura. Tá bom. Então, pode continuar o seu comentário, Cris. Então, no inglês, isso fica mais... E daí a tradução que você escolheu ilustrou isso, né? Porque a temática ali tem a ver com a sonoridade. Então, eu que não sou da área do inglês, eu senti o ritmo. E depois a tradução representou esse ritmo através das palavras que eu conheço. Então, achei bem, bem bonito. Legal. Vamos lá, mais um. Deixa eu compartilhar aqui de novo.
Esse aqui, quando eu estava buscando os poemas, eu encontrei uma tradução que eu achei a melhor, mas eu perdi ela e eu não consegui mais achar. Porque eu estava com tantas abas abertas, então a que tem aqui, ela é boa também, mas eu acho que não é a melhor. E aí, o poema é There's a certain slant of light. There's a certain slant of light, winter afternoons, that oppresses like the heft of cathedral tombs. Heavily hurt it gives us. We can find no scar, but internal difference where the meanings are. None may teach it, any, the sealed despair, an imperial affliction sent us of the air. When it comes, the landscape listens. Shadows hold their breath. When it goes, 'tis like the distance, on the look of death. E essa é a tradução. Há uma certa obliquidade na luz das tardes hibernais, que oprime feito peso dos cânticos nas catedrais. Com um celeste golpe nos fere, e não lhe achamos a cicatriz. Apenas uma diferença interna, lá onde jazem os sentidos. Inalterável essa luz, é signo de desesperança, é a aflição majestosa dos altos ares baixando. Quando chega, fica atenta à paisagem, e não mais respiram as sombras. Quando parte, é como a distância que no olhar da morte se encontra. Eu gosto bastante desse também. Alguém quer comentar esse aqui? Então, o silêncio diz para eu ir em frente. Esse aqui é um bem famoso. Quem conhece a professora Patrícia, ela sempre recitava esse poema na universidade. Que é I'm a nobody, who are you? Are you a nobody too? Then there's a pair of us, don't tell. They'd banish us, you know. How dare you to be somebody? How public like a frog? To tell your name the livelong day to an admiring bog. Essa tradução aqui também, eu acho que esse aqui eu consegui pegar uma que eu gostei. Não sou ninguém. Quem é você? Ninguém também? Então somos um par. Então somos impar? Não conte, podem espalhar. Que triste ser alguém. Que pública a fama. Dizer seu nome como a rã para as palmas da lama. Eu adoro esse é muito bom. Alguém quer comentar esse? Eu quero dizer que era o único que eu conhecia. Ele é bem famoso esse. E esses daqui eu não peguei o. Eu vou ir para esse aqui, ó. Esse aqui tem o original, ó. I Died for Beauty é o nome desse poema. I died for beauty, but was scarce, adjusted in the tomb, when one who died for truth was lain in an adjoining room. He questioned softly why I failed. For beauty, I replied, and I for truth, the two are one. We brethren are, he said. And so, as kinsmen met at night, we talked between the rooms until the moss had reached our lips and covered up our names. A tradução é essa daqui. Morri pela beleza, mas na tumba mal me tinha acomodado, quando o outro, que morreu pela verdade, puseram na tumba ao meu lado. Baixinho, perguntou por que eu morrera. Repliquei pela beleza, e eu pela verdade, ambas a mesma. E nós, irmãos, com certeza. Como parentes que pernoitam juntos, de um quarto a outro conversamos, até que o musgo alcançou nossos lábios e encobriu os nossos nomes. Esse poema aqui, eu peguei ele até porque eu acho que esses dois temas, né, da beleza e da verdade, acho que eram coisas que
eles davam muita importância na época em que ela viveu. E eu acho que esse jogo que ela fez nesse poema é muito interessante. Mas nós não vamos fazer análises aqui, né? Eu acho que não dá tempo para isso. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui. Esses eram os poemas que eu queria compartilhar. Tem outros ali também. Se der tempo... Não, eu vou deixar vocês procurarem, se vocês quiserem ler mais, tá bom? Tinha mais outros lá que não tinha o original. E esse último até quero me desculpar, porque eu acho que a minha leitura em inglês não foi tão boa. Em português ficou melhor. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês... Já vi que tinha uma pessoa que não conhecia, então a minha vida faz mais sentido agora. Pelo menos mais uma pessoa vai conhecer a Emily Dickinson, que é esse fenômeno. Ela é uma deusa mesmo. De compilados... Nath, eu posso passar para você. Eu não sei de cabeça agora. Eu tinha anotado, mas não está aqui nessa minha agenda, está em outro. Mas eu passo sim. Eu conheço os títulos em inglês, tá? Tem o pessoal que quiser procurar em português. Tem alguns compilados. Da LPM, né? Tem uma editora assim, né? LPM? Então, a LPM parece que publicou algumas coisas dela. E de inglês é que a Nath lê. Tá bom, Nath, depois eu passo para você. Vou ver onde que eu anotei. Tá? Fechou. Bom, essa era a minha fala de hoje. Eu só queria apresentar a Emily Dickinson para quem não conhecia. E deixo aberto se alguém quiser fazer algum comentário. Eu quero, mas eu vou esperar alguém se manifestar primeiro. Aí, se ninguém falar nada, eu vou comer. Se alguém quiser arriscar fazer alguma pergunta que não seja dos poemas, se eu souber responder, posso responder. Senão eu vou ser bem sincera e dizer, olha, gente, eu não sei, a gente vai ter que pesquisar. Deixa eu comentar, então, não é especificamente sobre os poemas, mas a partir daquela apresentação inicial que você comentou sobre essa questão até freudiana, né, desses vários eus que existem numa única só pessoa, e depois você falou da questão da morte, achei lindíssima aquela expressão, né, de que ela foi morrendo todos os dias, não sei se é bem assim. E aí, por estar ali no contexto do final do século XIX, eu me lembrei muito de Schopenhauer, né? Me lembrei até do nascimento mesmo da psicanálise, do próprio Freud, do Jung. Jung vem depois um pouco, mas, sabe, dos estudos do inconsciente que nascem ali no final do século XIX. E aí, não sei se você tem essa informação, mas foi algo que me despertou uma curiosidade se ela teve, de certa forma, alguma influência, se você chegou a ler sobre isso, se ela foi influenciada por algum filósofo em especial, porque a filosofia desse século XIX também é muito... até o próprio simbolismo, né, nas escolas literárias foi influenciado muito pela filosofia. Então, não sei se ela teve alguma leitura de filósofo, se você sabe, assim, se ela teve essa influência maior de algum. Cris, eu não sei te dizer se teve de fato, mas pelo que eu sei da pesquisa biográfica que eu fiz, bem rápida, né, é que ela era uma leitora ávida, assim, ela tinha acesso a livros, né, a família dela era rica, então eles tinham biblioteca em casa, ela tinha acesso. Então, pode ser que sim. O que eu sei é que ela era influenciada pelas escolas literárias da sua época, assim, então ela lia muito isso, né? Uhum. Mas te dizer se exatamente, não sei. Mas pode ser que sim, né? Ou posteriormente, talvez, eu não sei se a crítica psicanalista, assim, também se aproveitou ou fez uso da obra, fazer essas análises, né? Enfim, não sei. Até porque
há essa especulação também da sua sanidade mental, né? A Emily Dickinson teve também alguns problemas de ser compreendida, se era parte do seu jeito de ser ou se era alguma doença mental mesmo que ela tinha para alguns comportamentos. Então, não sei. Uhum. E também achei bem curioso que você falou que a própria a escrita dela não poética é poética, né? Eu achei também isso muito aqui na Sylvia Plath, nos comentários que ela faz sobre os desenhos, sobre a paisagem. Então, o próprio diário já é muito poético, as cartas, né? E sempre ali parece que tem um grande verso no meio da prosa, de repente. Então, é muito... Eu acho que nesse ponto as duas têm uma semelhança. Tem, nossa, é super legal pensar nisso, porque tem um site até que do Poemice, é um blog que fala sobre Emily Dickinson, e lá tem vários frases assim dela, que nem era material assim, esse aqui é um poema, né? Mas que ela falava. Então, por exemplo, tem um aqui, deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Tem um que ela fala sobre... ela falou que o coração tem bordas estreitas. Que todo o patrimônio dela eram os amigos. Aí tem ela falou também que a palavra morre no momento em que é proferida, dizem alguns. Eu digo que ela começa a viver naquele momento. E aí tem uma outra frase dela, que quando ela falou sobre a existência dela, né? Que se ela pudesse aliviar o sofrimento de uma vida ou conseguir ajudar um passarinho fraco a encontrar o ninho, então a vida dela teria valido a pena. Ai, que lindo. E foi inspirada nisso que eu falei hoje, por exemplo, que se eu influenciasse pelo menos mais uma pessoa a ler a Emily Dickinson, então minha vida valeu a pena. Porque é isso mesmo, ter essa sensibilidade, né, para as coisas triviais e encontrar a poesia em tudo. É tão bonito. Sim. E aí, gente, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa ou se vocês querem saber já quais são as nossas sugestões. E aí depois a gente comenta. Um comentário só, já que o pessoal está quietinho aí, eu vou comentar. Você citou o Harold Bloom e nossa, ele é odiado pelas feministas, né? Ele é assim, totalmente escrachado, porque ele é muito eurocêntrico, hegemônico. E aí esse comentário que você citou, que ele falou da questão amorosa, né? Como que isso é de denegrir mesmo a imagem, né? Então não é à toa que ele é odiado pela crítica feminista, porque ele falou assim que é impossível ela ter amado só 2 homens, e cita questões mais relacionadas a... Não sei se foi ele agora que falou da questão do lesbianismo. Ele quer refutar, Cris, ele quer refutar essa especulação de que ela teve um relacionamento amoroso com a cunhada. Que ele fala que isso é um absurdo, que ela só foi... ela só foi apaixonada por 2 homens na vida toda. Não, ele é muito... Ele, assim, em alguns aspectos, ele tem uma leitura, assim, legal, né? Mas tem uns momentos que ele desliza para um posicionamento patriarcal, político, que é meio insuportável, né? Meio, nossa, como é que um cara desse, tão estudado, que leu tanto, às vezes faz uns comentários tão grotescos. Não, mas só isso que me ocorreu, né? Que não sei se acho que foi naquele evento que a gente foi sobre as mulheres na Federal, no ano passado. Só que eu não sei se foi no dia que nós fomos juntas ou foi no outro dia que eu fui com a Ana Clara.
que teve uma aluna que foi falar sobre representação feminina e usou o Harold Bloom. Para quê? Quem estava assistindo detonou ela, assim, sabe? E todo mundo, quem é sua orientadora? Tipo, sai correndo, né? Não dá para usar Harold Bloom para fazer um estudo de representação feminina, né? Mas só me lembrei disso daí. Então, ele tem essa fama mesmo. Parece que alguém quer fazer uma pergunta, Gabi. Pro, eu queria te perguntar com relação à sua leitura, né, alguns poemas, muito mais do que eu, por exemplo, sobre ela, se essa... Seu microfone está desligado. Ai, voltou. Se essa questão com relação à cunhada dela pode ser que tenha algum indício em algum poema que você leu ou não, e assim, sabe, alguma pista, alguma coisa, ou se nada a ver? Olha, eu acho que não que tenha uma pista muito clara, assim, mas que a relação com a Su, ela é muito próxima, elas são muito próximas mesmo. Então, até a Su era tão importante para ela que ela foi uma das primeiras a editar os textos da Emily Dickinson. Então, ela pedia para a Su ler, a Su corrigia, fazia indicações de troca de palavras, enfim. Elas tinham um relacionamento bem íntimo, né? A minha visão como leitor é que isso é irrelevante para a qualidade dos poemas dela, mas para tentar entender essa relação das duas, eu acho que era muito possível, principalmente porque eu fico pensando, né, na descoberta da sexualidade das pessoas na época, né, principalmente as meninas que ficavam muito sozinhas, o namoro era a corte, enfim, se casava com quem nem gostaria, só se casava porque tinha que casar. Então, todas essas questões eu fico imaginando que elas poderiam ter se apaixonado mesmo, né? Elas poderiam ter se apaixonado, ter vivido um amor, vários poemas, eu acho que foram para Su, eu acho que foram para Su, mas pode também não ser, né? Eu tenho lido um texto que fala que o leitor cria o autor, né? A gente faz essa projeção, né, do autor. Então, eu como leitora, eu consigo entender isso. Até pensar no universo feminino, assim, né? Porque, não sei, às vezes a gente tem, até ali na pré-adolescência, infância, até você tem algumas paixões, né? Que não passa para o plano sexual, mas você se apaixona, você começa a admirar e tal. Eu lembro que eu me apaixonei por várias amiguinhas minhas, assim, que elas eram as minhas melhores amigas. Meninas, muito legal. Então, isso, como elas eram amigas de infância e continuaram sendo amigas ao longo do tempo, pode ser que elas tenham se relacionado dessa forma, assim, né? E a Su acabou virando cunhada dela, então elas tiveram contato pelo resto da vida. Pode ter sido uma paixonite, pode ter sido uma paixão, né, eterna mesmo. Então, eu não sei dizer isso, mas que tem alguns poemas que eu entendo que sejam, sim. Obrigada, Pro. Por nada. Sim, queria só fazer um comentário, como é interessante quando as vidas femininas são muito intensas ou são fora dos padrões, são fora das convenções. É difícil a gente dissociar um pouco a biografia desse eu lírico, né? E eu pensando um pouco aqui da própria Sylvia Plath também, que teve uma... enfim, ela se casou, teve filhos, mas viveu ali com um estado psicológico que era incompreensível por uma sociedade, né? Tanto que a tratava com eletrochoques. Ou fico pensando um pouco na poetisa portuguesa Flor Bela Espanca,
que no início do século XX casou-se uma vez, divorciou porque não estava feliz, depois casou de novo, se divorciou de novo, teve 3 casamentos, né, numa época em que o casamento era para sempre, mesmo se a mulher fosse infeliz, não teve filhos, quer dizer, ela fumava em público em demasia, quer dizer, teve um comportamento feminino que foi fora dos padrões, né, e aí você falou aquilo, né, do que o leitor inventa o autor, e eu fiquei pensando que como algumas vidas femininas são tão intensas, como é difícil a gente dissociar um pouco, né? Só que eu acho que também não há uma dissociação completa. Aquilo que a Patrícia falou numa conferência uma vez, né? Acho que foi até da Jornada de Letras, que muitas vezes os elementos biográficos trazem luz para o texto literário, iluminam um texto literário, não que explicam totalmente, né? Isso que a Gabriela também estava comentando na pergunta, e você falou, e como que isso é interessante, né? A gente perceber como essas vidas tão intensas criam uma obra tão complexa ali, que você também não consegue totalmente pensar só no texto literário. Parece que a biografia, de alguma forma, os fatos biográficos, eles estão ali diluídos, e não dá mesmo para dissociar, né? Eu acho interessante, Cris, até pautada ainda na pergunta da Gabi, é que eu não sei, às vezes eu fico tentando entender, né, as relações, assim. E como isso é muito possível, né? Como que é muito possível a gente pensar nelas enquanto num relacionamento mais romântico e amoroso, enfim, entre a Emily e a Sue, né? Eu penso que se naquela época elas já enfrentavam, né, tanta repressão por serem mulheres, porque a Emily, ela tinha um espírito rebelde, assim, né, então ela não aceitava as coisas, ela queria ser poeta, ela enfrentou o pai dela várias vezes, né, para viver as coisas, ela foi empurrada várias vezes para se casar com pretendentes e ela declinou, enfim, ela queria ir para a faculdade, ela queria estudar coisas que não eram reservadas para as mulheres, espaços que as mulheres não podiam ocupar, né? E a pessoa que mais a entendia, que eu acho que compreendeu esse espírito livre e que viveu tão recluso, foi a Sue, foi essa amiga. Então, é interessante, sabe? Até por detalhes bem simples, assim. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu lembro que era muito mais fácil uma amiga minha entender o que eu estava passando durante a TPM do que eu tentar explicar para o meu namorado o que estava acontecendo. Então, há esses female bondings, né? Você vai conectando. E aí, quando a gente sente com mais idades, mais coisas, e ela não se interessava por ninguém, porque a vida dela já tomava tanto tempo que ela não tinha tempo para se casar, ela não tinha tempo para fazer outras coisas. Então, eu acho que era muito mais fácil e muito mais gostoso se aproximar de alguém que a entendia, que a compreendia seu universo e, né, e dava um feedback positivo, era alguém que estava ali do lado dela. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário? A Thalia comentou ali. Pode falar. A Thalia recomendou um filme aqui, A Jornada da Alma. Ela disse que fala sobre uma psicanalista russa e que essa psicanalista russa foi influenciada pelo Freud na carreira, pelo que eu entendi isso. E tem no YouTube, ela mandou o link ali pra gente. Legal. Uma boa dica. Obrigada, Thalia. Vou até salvar. Ela influenciou o Jung e o Freud. Nossa.
Então, ela influenciou primeiro o Freud e depois o Jung. É isso aí. Que legal, né? A gente vai descobrindo isso. Meu microfone tá aberto, tá? Às vezes eu fico falando e meu microfone tá fechado. Mas é interessante o quanto a gente vai se debruçando, né, nesse universo onde as mulheres eram silenciadas, mas que elas estavam por trás de tudo, assim, participavam. Ai, meu Deus. Desculpem, gente, começou o filme que a Thalia mandou aqui. Eu abri, ele começou. Ai, pelo menos agora você tem uma prova, Thalia, que eu abri o seu link. Mas isso é muito revelador, sabe? Eu, pelo menos, tenho me impressionado muito, assim, não que seja de se impressionar, é claro que eu acredito no potencial das mulheres, né? Mas é porque a gente tem uma formação que é tão comum ver só os homens no spotlight, assim, né? E que às vezes a gente vai só se acostumando com aquilo, se acostumando, até que uma hora você quer procurar representatividade. E se você se debruçar em qualquer época, tem. Só é difícil de achar porque não era ainda um nosso momento, né? De acordo com quem mandava. Não era o nosso momento. Podemos ir para as nossas sugestões, Cris? O que você me disse? Eu acho que sim. Eu só queria dizer que se eu achar os slides, porque eu não estou conformada com isso ainda, eu cancelei uma orientação porque eu fiquei fazendo slides, tudo bonitinho. Aí eu coloco lá no grupo para vocês apreciarem um pouco mais as imagens, né? E tem uns trechinhos também que eu queria destacar das cartas do diário, então fico aí de enviar depois, tá? E aí acho que agora podemos passar para as indicações. Aqui, ó, o Eric colocou aquele filme que eu falei para vocês, né? Wild Nights with Emily, que é Loucas Noites com Emily. Se diz ser baseado nas cartas pessoais de Emily e deixa muito clara a relação dela com a cunhada. Uma outra visão biográfica da autora, polêmica, porém representativa. Então eu não conheço essas cartas ainda. Vou então compartilhar com vocês, porque está lá no mesmo slide do começo, as nossas indicações. Calma lá. Então a gente parou aqui. Elas sugerem. Esse é a nova parte do nosso encontro. Elas sugerem. Então eu vou começar com as minhas sugestões. Então, o primeiro filme. Esse filme eu até usei na aula de literatura norte-americana 1 que eu dava, que é A Quiet Passion, de 2016. Ele é um filme muito bom e traz bastante desses elementos biográficos da Emily Dickinson, tá? E eu acabei de terminar um seriado que eu já tinha indicado várias vezes e eu volto a indicar, que é esse aqui, Dickinson, que é de 2019. Na verdade, foi lançado em novembro de 2019, super recente, e tem só uma temporada por enquanto, tá? Mas eu tô achando que a atriz tá bem parecida fisicamente, assim, com a Emily Dickinson. E eles contam uma versão muito bacana da história dela. Mas como eu já tinha comentado em outro encontro que a gente teve por aí, que eu acho que foi até do Conversas Literárias, eles fazem um contrato artístico, na verdade, né? Eles não fazem um contrato com a verdade sobre a história da Emily, mas tem muita verdade nesse processo artístico deles, tá? E aí eu recomendo bastante. Então, é muito legal ver as soluções cinematográficas e, na verdade, audiovisuais, né? Porque eles vão colocar no século XIX um hip hop muito louco, assim. Então é bem legal. É muito legal mesmo. Gostei muito da vibe do seriado e tô louca para ver a segunda temporada. Bem bacana.
E fica a sugestão da Cris agora. Antes, esse seriado está disponível na Netflix ou Prime? Não, Cris, nem no Netflix, nem na Prime. Esse seriado aqui, eu ganhei um acesso de 1 ano da Apple TV. Então, ele é um original da Apple, mas eu vi que ele tá nos streamings clandestinos. Então, pode ser que vocês encontrem nesses streamings clandestinos aí da vida. Tá bem. Tá? Eu tinha até indicado esse seriado para a Aline, que está participando com a gente. Eu não sei se ela achou, não sei se ela quer se comprometer também com a clandestinidade, mas ela pode, sei lá, talvez deixar um link por aí, que alguém vê e copia. Legal. A minha indicação não tem nada a ver com a Silvia Plath, porque eu não fiz a minha lição de casa direito. E aí hoje a Jordana lembrou, né, da minha indicação de seriado, ou filme, ou documentário. E eu, como eu disse, eu não sou muito ligada nessas coisas, eu não sou muito de assistir filmes ou seriados, enfim, e nem de estar por dentro de tudo isso. Então, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu tinha assistido ultimamente que tem uma temática, né, voltada para a representação feminina ou tem uma autoria feminina. E aí eu gostei muito desse documentário que venceu o Oscar de curta-metragem em 2018, que foi produzido por uma diretora indiana, que eu vou provavelmente pronunciar o nome errado, Raika Zetabishi, alguma coisa assim. E ele conta, basicamente uma história sobre a menstruação. E conta como a primeira menstruação das meninas, numa pequena comunidade na Índia, provoca o abandono escolar dessas meninas, porque elas não têm absorventes, elas não podem comprar absorventes, e aí, ao ir para a escola, elas têm dificuldades para ir ao banheiro, por exemplo, porque elas são meio que vigiadas. Uma das meninas conta um depoimento que os meninos ficam olhando e rindo. Há vários depoimentos de meninas que, porque como elas usam paninhos, né, para se protegerem, ocorre vazamento, e aí elas são humilhadas, são ridicularizadas, riem delas, e elas têm, então, que abandonar a escola pelo simples motivo de ficarem menstruadas, né? E aí também passa, em alguns momentos, uma entrevista com os meninos, e a jornalista ali, a documentária, não sei, pergunta o que eles pensam sobre a menstruação, e eles dizem, é uma doença que as mulheres têm todo mês. Isso choca, né? Em pleno século XXI, os homens ainda acreditarem nisso, né? E daí tudo nessa comunidade, os homens indianos lá, tá, Luiz? Só eles lá daquela comunidade, da cultura deles, ainda bem. E aí tudo muda porque um homem leva uma máquina de fazer absorventes para as mulheres dessa comunidade, e elas então conseguem fabricar os seus próprios absorventes e conseguem vender com um preço muito mais acessível também. Então elas se tornam empreendedoras, empresárias, e aí isso muda completamente a vida das meninas, das mulheres dessa pequena cidade na Índia. Eu até fiquei arrepiada aqui, né, como aquilo que a gente falou de simples coisas, né, de salvar às vezes uma pequena borboleta, uma pequena flor, e como que isso faz uma diferença fundamental na vida daquelas meninas, né? Então, eu acho que é um documentário muito interessante que mostra bem como que esse simples acesso a uma coisa tão básica que é para a gente, né? Que o absorvente, para elas, faz uma diferença fundamental. Aí até conta a história de uma delas que está fazendo concurso para ser policial, que é o sonho dela. Então, é muito interessante o documentário, e
E eu deixo aqui minha indicação desse documentário que vale muito a pena. Tem na Netflix, eu vi na Netflix, não sei se tem em outra plataforma aí, tá? Mas fica a minha dica. É isso. Legal. Cris, para falar a verdade, eu conheço esse documentário, eu vi alguns trechos dele, mas eu não assisti ele inteiro ainda, então eu vou fazer isso no próximo fim de semana, com certeza. Ainda bem que você indicou ele de novo. É muito bom mesmo. Muito bom. Que legal. Gente, então, se vocês não vão comentar mais nada, a gente gostaria de ouvir vocês mais. Eu gostaria que ela colocasse o nome do documentário aqui direitinho. O nome do O nome desse documentário, documentário que ela falou da Índia. deixa eu colocar aqui na tela de novo, então, daí você copia lá. Mas acho que é Quebrando o Tabu, né? Absorvendo o Tabu. Ó, o tabu. tá vendo aí? Absorvendo o tabu. Ah, tá, eu procuro na net. Obrigada, viu, meninas? Por nada. Imagina, a gente agradece. Acho que é isso. Ah, ficou com 2 Vai R's salvar ali. o seu aqui do seriado, né? Ah, tá, do seriado. É, já vou salvar aqui, que depois que sai o chat acaba. Eu vou escrever aqui, ó, Dickinson. A gente pode também compartilhar no grupo. Tem alguém aqui que está participando que não está no grupo? Manda o seu número de telefone para a Melissa, que ela vai passar para a gente incluir vocês. Um grupo super tranquilo, tá, gente? Que é só eu e a Jordana que postamos, então é um grupo silencioso que é só para compartilhar os assuntos, as informações aqui do projeto. Eu estou no grupo, é super tranquilo, gente, pode entrar. Elas só elas compartilham, e é só coisa quando elas têm alguma coisa de fora, porque não vai ter live, é só coisa interessante, que nem a live da Marina. Eu assisti, viu, gente? Vocês postaram lá, tá? Legal. A Melissa vai pegar aí os números de telefones. Uhum. Ó, as pessoas mandaram, daí a Melissa pega pra gente e a gente vai incluir vocês lá, tá bom? Nossa, gente. Eu só ia dizer que coisa linda ver tanta gente aqui reunida. Eu tô tão feliz. Porque é algo que a gente ama tanto fazer, né? É um deleite, para usar. Essa palavra já é sua, roubando, mas tão gostoso, né? Ver todo mundo aqui, ex-alunos. Então, nossa, muito obrigada pela presença. Eu também estou com muita saudade de vocês, gente. E sabe o que eu fico pensando, Cris? Quando acabar essa pandemia, ou quando a gente ter alguma coisa que vai solucionar esse negócio de distanciamento, né? Que a gente pudesse encontrar de novo pessoalmente, eu quero ver esse grupo acontecer pessoalmente. Eu fico imaginando, sabe, como que vai ser o nosso grupo pessoalmente, se a gente conseguir manter ele. Não, a gente vai manter, sim, e vai ser super legal, né? Todo mundo se reunir. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Então, acho que é isso. Podemos finalizar, né, Cris? Sim, podemos. E é isso, gente. Então, a gente se fala lá no grupo, tá? A gente vai deixando recados para vocês lá. Já tinha passado o calendário lá dos encontros. Quem ainda não teve acesso a esse calendário, a gente manda lá de novo, tá bom? E a Viviane quer fazer uma sugestão. Manter a reunião presencial e a distância simultaneamente, tá? Com certeza, porque agora a gente tá craque nessas coisas. Né? Vamos ver se a gente consegue. Super blogueira já. É que a Viviane está em São Paulo. É uma ideia, né? Porque a gente pode tentar mesclar o presencial com a distância para, enfim, né? Ter mais acessibilidade. Então, mas é presencial também, né? Não, então, quem pode estar presencialmente, a gente se encontra no presencial, mas deixa o computador ligado lá para quem estiver distante poder participar. Isso.
Então tá, Gente, gente. beijo. Boa noite. Obrigada pela presença. Vocês são muito importantes para que esse Muito. projeto aconteça, né, Cris? Ah, Nossa, foi demais hoje. Muito legal. muito bom. Obrigadão, gente. Beijinho. Boa noite. Boa Beijo. noite.